Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje é a aula de número 37. Nós vamos aqui abordar a sequência didática de número 6, aplicações das leis de Newton. Então nós vamos fazer exercícios sobre as leis de Newton, exercícios de aprendizagem. Lá no seu livro isso está no capítulo 11, na página 218. Vamos também aqui falar sobre as deformações elásticas. Está lá na página 229 do seu livro. E vamos fazer também alguns exercícios de aprendizagem sobre deformações elásticas. Uso de molas, né? Lei de Hooke. Bom, na resolução de qualquer exercício, é interessante que você tenha uma regra, um padrão, um formulário de resolução. Essa regra de resolução que eu criei para vocês é a partir de experiência de longos anos. E se vocês resolverem se adaptar ou seguir essa regra, vocês vão ter facilidade. Alguns exercícios eles são tão fáceis que você não precisa de um protocolo de resolução, vamos assim dizer. Mas, em alguns exercícios difíceis, se você segue um protocolo, ele facilita em muito a resolução. Tá? Esse protocolo, gente, é ler o enunciado várias vezes até que você entenda o que o problema está falando, o que ele está pedindo, o que ele dá. Depois você vai retirar do enunciado os dados fornecidos e as incógnitas, a grandeza que ele está pedindo que você encontre. Em seguida você faz um desenho, um esboço daquilo que está acontecendo, que permita você colocar ali as forças da natureza, as forças que vão aparecer, as forças naturais, como força peso, força de tração, força normal, força de atrito. Em seguida, você vai verificar as unidades de medida. Pode ser feito isso até mesmo antes de você colocar o desenho, não tem problema. Quinto passo, você vai aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você vai aplicar para que você possa encontrar a equação de movimento de cada corpo. E geralmente a gente faz isso resolvendo o problema em duas direções, x e y, geralmente horizontal e vertical. Você encontra a força resultante na horizontal e encontra a força resultante na vertical. Na maioria dos problemas, uma delas é nula. 6. Resolver a equação ou sistema de equações. No caso de sistemas, resolver sempre pela soma, onde é observado que as trações ou força de contato sempre se anulam na soma. É o seguinte, vocês verão que para cada corpo eu vou escrever uma equação de movimento. A segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isso vai me dar uma equação. E quando eu tiver 2, 3, 4 corpos, eu vou ter 2, 3, 4 equações. E que a solução será sempre por sistema e sempre por soma, tá? E que geralmente as trações e forças de contato elas vão se anular nessa soma, facilitando a resolução. Vocês vão ver isso aqui na prática. Após encontrar uma das variáveis, você volta em outra equação e encontra aquilo que ele está pedindo, como tração ou força de contato. Então isso aqui vocês vão ver na prática e vão entender. E esse protocolo de solução, gente, ele é muito importante e facilitador. Vocês vão ver isso, que a gente vai estar praticando ele. Exemplo, primeiro exercício proposto aí diz o seguinte. Um corpo de massa igual a 5 kg desliza sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa sob a ação de uma força de 5 newtons. Primeira pergunta. Qual a aceleração que atua sobre este corpo? Segunda pergunta. Qual a força normal aplicada pela superfície de apoio? Bem, o protocolo diz, leia várias vezes. Eu aqui não vou ler várias vezes porque
é uma aula. Mas, no caso você está estudando, dá um pause, leia várias vezes e aí você desliga o pause e dá continuidade. Muito bem. Pelo protocolo, então, eu tenho que fazer um desenho daquilo que está acontecendo. Eu tenho um corpo de 5 quilos que desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito, perfeitamente lisa, devido a uma força de 5 newtons. Desenhei isso. O que eu procuro? Eu procuro a aceleração que atua sobre esse corpo. Para isso, o que é necessário? Aí eu volto ao protocolo. É necessário colocar as forças naturais que aparecem aqui. Isso está na Terra? Tá. Então existe, dirigido para o centro da Terra, uma força chamada força peso. É a força de atração gravitacional. Devido à força peso, esse bloco começa a empurrar a superfície. A superfície não é boba, ela reage, empurrando na direção oposta com a mesma intensidade. Essa força é chamada de normal, é a força de reação ao plano de apoio, tá ok? Normal e peso estão no mesmo bloco, por isso não formam um par de ação e reação. Esse peso é uma ação cuja reação está no centro da Terra. Essa normal é uma reação cuja ação é a força que foi feita na superfície, portanto ela está na superfície. Ação e reação estão sempre aplicadas em corpos distintos. Se o peso e a normal estão no mesmo corpo, não formam um par ação e reação. E por isso elas podem se anular, que é o que a gente vai ver aqui. Muito bem. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é massa vezes aceleração. Também chamamos isso aqui de equação de movimento para o corpo. Bem, como a força peso e a normal, olha, a força peso para baixo, ela se anula com a força com a normal para cima porque elas têm a mesma intensidade. Se elas não se anulassem, ou o corpo desceria ou o corpo iria para cima, perderia o contato com a superfície. Como ele não sobe ou ele não desce, é sinal de que essas forças se anulam. O que sobra? Apenas a força na direção da força F. Apenas a força F na direção que a gente comumente chama de X. Portanto, se ela é a única força que sobra, ela é a força resultante. Então, a força resultante é a força F de 5 newtons, equação de movimento, e, portanto, pela segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração resultante. Como a massa foi dada e vale 5 kg, eu passo a massa dividindo e divido os 5 newtons por 5 kg. 5 newtons dividido por 5 kg vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta do item A, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? No próximo slide. Nós temos o seguinte. Qual a força normal aplicada pela superfície de apoio? Ele quer saber a intensidade dessa força normal. E nós acabamos de ver que ela se anula com o peso. Se ela se anula é porque elas são iguais, elas se equilibram. Se anular, se equilibram, a mesma força que você tem para cima é a mesma que você tem para baixo. Então é um equilíbrio e uma anula o efeito da outra. E isso acontece porque elas são o quê? Iguais em intensidade. Elas são em módulo iguais. Tá? Vetorialmente elas são diferentes porque uma é para cima, a outra é para baixo. Tá ok? Mas em módulo elas são iguais, são de mesma intensidade. Então eu vou escrever isso. A normal é igual ao peso. Peso a gente sabe que é massa vezes aceleração da gravidade. Gravidade essa que nos exercícios todos do livro ele pede para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, como a massa é 5 vezes 10, 50 newtons, porque 1 newton de unidade equivale a 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, pois é a unidade no Sistema Internacional de massa vezes aceleração. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, a normal vale 50 newtons, respondido o exercício. Vamos para um próximo exercício proposto, que diz o seguinte.
Um bloco de massa igual a 3 kg está sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, ligado por um fio inextensível e de massa desprezível a outro bloco de 2 kg, como mostra a figura. Tá aqui a figura. Qual a aceleração dos blocos? B. Qual a força de tensão ou tração no fio? Então vamos lá, protocolo, leia várias vezes. Segundo, faça o exercício. Opa, faça um desenho. Opa, o desenho já está pronto, facilita a minha vida. O desenho está pronto, porém eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar nome aos blocos para facilitar. Eu vou diferenciar A e B, já que eles possuem massas diferentes, eu vou chamar um de A e B, tá? E vou aplicar, né, a sequência do protocolo de resolução, que é desenhar agora as forças naturais. Então veja, a força-peso ela vai atuar tanto no bloco B quanto no bloco A. A do bloco B é quem vai gerar o movimento, porque vai puxar o bloco B vai começar a se mover, vai tracionar o fio, puxando o bloco A, tá? Através de uma tração T, para ação e reação, aplicados em corpos distintos. A vai começar então a se mover, ele tem um peso para baixo, a superfície não é boba, reage, promovendo ao normal para cima. Como a superfície é perfeitamente lisa, você não tem força de atrito. Se existisse essa força de atrito, apareceria para trás, tentando impedir o movimento. Então veja só, o peso do bloco B promoveu uma tração e puxou o bloco A. Tracionou puxando o bloco A. O bloco A, por sua vez, está apoiado numa superfície e seu peso promoveu, então, uma normal. Essas são as únicas forças que eu tenho no meu sistema, tá? O que eu vou fazer? Olha, para cada bloco A e B, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, a equação de movimento. Para o bloco A, quando eu aplico, no bloco A existem 1, 2, 3 forças. Porém, dessas 3 forças, 2 que são normal e o peso, elas se equilibram, se anulam. Não estão na provável direção do movimento. O bloco A, se movimentar, vai ser para a direita, concordam? Então ele vai se mover para a direita. E a única força para a direita que aparece é a tração. Então ela será a força resultante e igual a massa vezes a aceleração. Normal e peso não entra porque estão numa direção que não é a direção do movimento e se anulam. Se esse bloco subisse ou ele descesse, elas não se anulariam, não iriam se anular. Como isso acontece, então elas se anulam. B. O bloco B, o que acontece com ele? O peso dele puxa ele para baixo, fazendo ele se movimentar para baixo. A tração, ela atrapalha isso. Ela é na direção oposta, por isso ela entra negativo. A tendência desse bloco é descer, então essa tração ela está atrapalhando, por isso ela é negativa. E o peso de B menos a tração são as únicas 2 forças que atuam no bloco B. Então elas formam a força resultante, uma atrapalhando a outra, então uma menos a outra, isso é igual à força resultante, que por sua vez é igual à massa de A vezes A. Perdão, é a massa vezes a aceleração, e no caso estamos falando do bloco B, massa de B vezes a aceleração de B. Muito bem, então eu tenho uma equação para A e uma equação para o bloco B. Eu vou resolver essas 2 equações, porque eu tenho aqui um sistema. E a solução desse sistema, tá? Uma vez que os blocos estão amarrados por um fio inextensível ideal, a mesma aceleração que o bloco B tiver, o bloco A também vai ter. Isso significa que a aceleração do bloco A e do bloco B são iguais e eu posso chamar isso apenas de aceleração. Ótimo. Todos os sistemas, seja de 2, 3, 4 corpos, quantos forem, a gente vai resolver por soma. Porque quando eu somar, sempre as forças de contato e as trações, elas desaparecem. Ó. T positivo com T negativo, some.
Se isso não aconteceu, é porque você montou a equação errada. Aí o que sobra? O peso de B, o motivador de todo o movimento, tá? A força motriz. E quando eu somo aqui, ó, é MA vezes A mais MB vezes A, onde a aceleração de A e de B são iguais. Então eu posso colocar em evidência. Agora eu passo as massas dividindo o peso de B. Então passa a soma das massas, ela vai dividindo o peso de B. E eu posso então calcular a aceleração, porque o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Massa de B e massa de A foram dados no exercício. Ó. Que é o B, é 2 kg, o outro, que é o A, tem 3 kg. Então eu vou substituir esses valores. Massa de B, 2 kg, a gravidade a gente sempre usa 10, massa de A é 3, massa de B é 2. Então 2 vezes 10, 20, 3 mais 2, 5, 20 dividido por 5, 4. Newtons dividido por quilograma. Olha, eu já poderia ter cancelado quilograma. Quilograma já sobraria direto metro por segundo ao quadrado. Então eu encontrei uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Aí no item B ele pergunta qual é o valor da tração no fio. Tensão ou tração no fio. Muito bem, lá no meu sistema de forças, eu tenho duas equações. Qualquer uma das duas permite eu encontrar o valor da tração, porque eu já encontrei o valor da aceleração. Obviamente que eu vou pegar a equação que for menor, a mais simples. Tração igual a massa de A vezes A. Então eu vou pegar tração igual a massa de A vezes A. Massa de A é a de 3 kg. A aceleração, nós calculamos, é 4 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes 4, 12 kg metro por segundo ao quadrado. Isso é em unidades newtons. Então, a tração mede 12 newtons de intensidade, ok? Próximo exercício. Exercício proposto número 3. Desprezando as forças de atrito e considerando o fio ideal, ou seja, fio com massa desprezível, encontre a aceleração dos blocos e a tração no fio que une os dois blocos A e B abaixo. Então aqui ele já me deu a nomenclatura dos blocos A e B. Esse fio é ideal, significa que ele não estica, ele é inextensível e que a massa dele também é desprezível. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é 2 kg, ele é 0,00002 kg. Então, o valor dele é desprezível no exercício. Agora, pergunta o exercício. Encontre a aceleração dos blocos. Ótimo. Desenhei os blocos, seguindo o protocolo. Já estava desenhado. O que eu faço, então? Eu coloco as forças da natureza. Então, eu tenho força natural. A força peso, tanto do bloco B quanto do bloco A. Cada uma delas promove uma força de reação, que é a normal. Normal A no bloco A, normal B no bloco B. E existe aqui a força de 5 newtons, que não é uma força da natureza natural. É uma força que foi feita sobre esses blocos, aplicada de uma forma não natural. Tá certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 forças. Mas quando a força F atua no bloco B, ele começa a se mover, esticando o fio, tracionando o fio. Então aparece no fio uma força também, que é a força de tração. Então no bloco A existe 1, 2, 3 forças, e no bloco B existem 1, 2, 3, 4 forças. Dessas 4, 3 são naturais. Uma é uma força aplicada externa, não natural. Beleza, já apliquei todas as forças. Lá do exercício, tudo que eu preciso está aqui no desenho. As massas de cada bloco e a força F. É tudo que eu tenho. O que ele pede? A aceleração dos blocos. Então, para calcular a aceleração dos blocos, segundo a lei de Newton, equação do movimento, são 2 blocos. Vou ter que chegar num sistema, fazer a soma. Tá? Encontro primeiro a aceleração e depois eu posso então calcular, por exemplo, peso normal, tração, qualquer outra coisa. É o protocolo. Muito bem.
Vamos resolver então a segunda lei de Newton, a equação de movimento, aplicada para cada um dos blocos. Tá? Primeiro para o bloco A. No bloco A existe 1, 2, 3. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, a normal e o peso se anulam, esse bloco não sobe, ele não desce, a tendência de movimento dele é apenas para a direita. E ele vai se mover porque não existe atrito. Por menor que seja essa força aqui, se não existe nenhum atrito, perfeitamente lisa, vai se mover na direção da tração. Então ela é a única que sobra na direção do movimento. Por isso ela é a força resultante. A tração é a força resultante porque a normal e o peso se anulam. Se ela é a força resultante, ela é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Massa de A vezes aceleração de A. Mas olha só, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Ou seja, eles estão amarrados, ligados. A mesma aceleração que B possuir, A também vai possuir. Tá ok? E para o bloco B? O bloco B existe a normal e o peso se anulando, mas ainda sobram duas forças. A força F e a tração. A força F menos a tração será igual, portanto, a massa de B vezes A. A força maior na direção do movimento, menos aquilo que está atrapalhando, que é a tração, isso será igual a massa de B vezes A. Todas as soluções são feitas por soma. E ao somar, sempre tem que cancelar as trações. Se isso não acontece, é porque você montou errado. Então sobra a força, as trações cancelam, massa de A vezes A mais massa de B vezes A, que eu coloco em evidência, passo a soma das massas dividindo, e aí substituo o valor de F, que é 5, tá certo? E o valor de cada massa, 2 e 3. Isso vai dar 5 sobre 5, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Bem fácil, né? Colocando então aqui um item B, pedindo a tração no fio que une os dois blocos, eu tenho novamente a condição, olha, criei o meu sistema, qualquer uma das duas equações permite eu calcular a tração, obviamente que eu vou pegar a mais fácil, que é a tração é igual a massa de A vezes A, então eu vou pegar a tração igual a massa de A vezes a massa de A é 2 kg, a aceleração você calculou é 1 metro por segundo ao quadrado, e 2 vezes 1 é 2 newtons o valor da tração. Ok? Então, seguindo o protocolo, vocês vão conseguir fazer esses exercícios sempre com maior facilidade, tá? Aí vem, lá na sequência, a lei de Hooke, deformações elásticas, tá? Ele conseguiu enunciar, o Hooke, uma lei que é conhecida, chamada como lei de Hooke, que é a lei que diz que F é igual a Kx. A força elástica é igual a uma constante elástica de uma mola vezes x, onde x é a deformação sofrida pela mola. Tá? Como ele chegou a essa conclusão, o Hooke? Obviamente usando o método científico. Tá? Por exemplo, ele pegou lá uma mola, essa mola estava na posição de descanso. O que é isso? A posição O de equilíbrio da mola marca a posição em que a mola não está nem distendida e nem comprimida. É a posição natural dela. E se você então, através de uma força F, distende essa mola, você estica essa mola, ela sai da posição de equilíbrio uma certa quantidade de x, que nós chamamos de deformação da mola. Tá? E o Hooke, ele observou que se ele dobrava a força F, essa deformação da mola também dobrava. Então ele fez um gráfico, né, onde ele aplicou uma força F, a mola que ele utilizou, ela elongou, ela deformou o X. Quando ele aplicou uma força 2 vezes maior, a deformação da mola foi 2 vezes maior. E assim por diante. Então, quando você traça os pontos obtidos, você tem uma reta. E toda mola que obedece à lei de Hooke, ela tem que ter este comportamento.
Então, nos exercícios que nós vamos trabalhar com molas ideais, ou seja, molas que obedecem à lei de Hooke. Esse gráfico ele demonstra o seguinte, ele demonstra que para cada valor de f, você tem um valor de x que é proporcional. Na matemática, esse símbolo aqui, tá ok? Parece o do infinito, mas a diferença é que ele é aberto aqui, tá? O símbolo do infinito é fechado aqui também. Então esse símbolo é o símbolo da proporcionalidade. E toda proporcionalidade na matemática, ela se torna uma igualdade quando você coloca uma constante de ajuste. Então a constante elástica da mola, ela é a constante de ajuste para essa equação. E aí você tem formulada a equação da lei de Hooke, que, de acordo com o livro, nós vamos usar aqui sempre em módulo, tá certo? Porque ela vetorialmente ela é f igual a menos kx, vetorialmente. Mas em módulo a gente vai trabalhar com ela igual a f kx. Exemplo. Primeiro exemplo aí. Uma caixa de 8 kg está sobre uma superfície horizontal sem atrito e presa a uma mola horizontal com a constante de força de 800 Nm por metro. Se a mola estiver comprimida de 4 centímetros, qual a aceleração da caixa? Muito bem. Eu tenho, então, uma mola, tá? Presa a essa mola, eu tenho uma caixa. A posição de equilíbrio está aqui. Significa que essa mola está comprimida em 4 centímetros. Então, aqui é o meio da caixa. Se esse meio da caixa estiver aqui na posição de equilíbrio, a mola está descansada, nem alongada e nem comprimida. Mas no caso aqui, ela sofreu uma compressão de 4 centímetros. Obviamente, o que a mola vai fazer? Ela vai reagir aplicando uma força empurrando a caixa. É uma força elástica, tá? Empurrando a caixa. Obviamente, as forças da natureza que aparecem, que são a força-peso e a normal, estão aqui. Você tem uma superfície de apoio perfeitamente lisa, então a normal e o peso vão se equilibrar, vão se anular. Ou seja, você vai ter movimento apenas na direção horizontal x. Na direção vertical y, as forças se anulam, normal e peso. Você não tem movimento. Tá? Mas isso não implica que a equação de movimento não possa ser aplicada na vertical. Pode, mesmo não havendo movimento, que é o que a gente vai ver aqui no item B. Bom, a força resultante é massa vezes aceleração. Quem está promovendo esse movimento? A força elástica, portanto, ela é a força resultante. E força elástica é igual ao quê? Pela lei de Hooke, kx. Mas não é a força resultante? É. Então também é igual a massa vezes a aceleração? É. Na direção x, sim. Vai haver movimento na direção x? Vai. Né? Vai ter uma aceleração? Vai, porque a força elástica vai empurrar o bloco. Porque não existe atrito. Por maior que seja a massa dele, ele será empurrado. Então eu tenho o seguinte. K vezes x, a constante de 800, vezes x, a deformação de 4 centímetros, aí eu tenho que transformar em metros. 4 dividido por 100, 0,04 metros, tá? Transformação de unidades. Vai ser igual a massa de 8 kg vezes a aceleração que eu procuro. 800 vezes 0,04, dá 8 vezes 4, 32, divide por 3.200, divide por 100, dá 32. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 32 dividido por 8 é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui em verde é apenas a transformação de centímetros para metros, tá ok? Aí eu fiz aqui a multiplicação de 0,04 vezes 800, que dá 32, e passei o 8 dividindo. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, eu poderia, nesse exercício, tá, calcular o valor da normal, que é igual exatamente ao peso. O peso de quem? Da caixa, 8 vezes 10, 80 newtons. Poderia ter um item B, se você calcularia assim, e na vertical não há movimento. Porém, eu poderia usar que a normal é igual ao peso, aplicando na força resultante, igual a massa vezes a aceleração, onde a aceleração vale 0. Tá? Vamos para o próximo exercício. Uma caixa de massa desconhecida está em repouso.
pendurada por um fio ideal que contém um dinamômetro também ideal. O dinamômetro está tracionado com a indicação de 2 newtons. Considerando a força da gravidade 10 metros por segundo, encontre a massa da caixa. Então o desenho aqui, ele relata bem o que está acontecendo. Num fio foi colocado um dinamômetro. O que é um dinamômetro? O dinamômetro é uma balança que, ao invés de informar a massa em quilogramas, ela informa em newtons, o peso daquela massa. Tá? Esse dinamômetro ele é uma balança simples que contém uma mola. Então, quando eu coloco aqui um bloco, essa mola vai comprimindo e, à medida que ela vai descendo, ela vai indicando as intensidades da força-peso aqui do lado. Então, vejam só, quando não tem peso nenhum, essa mola fica lá em cima, lá na posição de equilíbrio. Quando você vai colocando ali alguma massa, algum peso, ela vai descendo, descendo e dando a deformação da mola e dando também a indicação em newtons. E aqui está dizendo que a indicação é de 2 newtons. Então essa massa aqui, que é uma massa desconhecida, devido à ação da força-peso, uma força natural, que promoveu uma tração no fio. Essa tração tracionou a mola, fazendo a mola se comprimir. Tá certo? Se eu aplico, então, a força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É a diferença, peso menos tração. Ó, peso para baixo menos tração para cima, isso é igual à força resultante. Esse bloco, quando chega na posição de equilíbrio, ele desce ou sobe? Não. Ele fica parado. Então, a aceleração é zero. Então, peso menos tração, ou tração menos peso, é igual a zero. Tá? A diferença entre as duas é igual a zero por causa da força resultante. Isso implica que a tração é igual ao peso. Mas olha, a tração está no fio. Esse fio contém um dinamômetro. Então essa tração vira o quê? Vira força elástica. Ela é equivalente. Então a tração é a mesma força elástica de 2 newtons, que é igual ao peso. Então se o peso vale... Aqui foi colocado 5 newtons, hein? Vamos consertar isso aqui. Pronto. Então 2 newtons é o valor da força elástica, tá? Desde o princípio lá, dizendo 2 newtons, e isso é igual ao peso. Massa vezes gravidade. Exatamente, é o peso que está promovendo essa força elástica lá. Então eles são iguais, porque aqui entrou em equilíbrio, parou, ele não desce, não sobe mais, né? Então a massa, que é o que eu procuro, eu vou deixar como m, e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, que ele pediu no exercício. Então, eu passo 10 dividindo, a massa vai ser 2 newtons dividido por 10, que é igual a 0,2. Newtons é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Cancela isso com isso, sobra só o quilograma. Então, a massa é de 0,2 quilogramas. Em regra, se você tem esse dinamômetro aqui, cada newton que ele indicar, se você quer saber qual o valor da massa, é só você dividir por 10 qualquer indicação que ele der. Então, se é 2 newtons, 0,2 kg. Se fosse 5 newtons, seria 0,5 kg. Se fossem 10 newtons, seria 1 kg e assim por diante, para esse dinamômetro, ok? Beleza. Uma caixa de 8 kg está em repouso, pendurada a uma mola de constante de força de 800 N por metro. Considerando a força da gravidade G igual a 10 metros por segundo, qual a deformação x da mola? Então veja só, eu tenho uma caixa de 8 kg pendurada e em repouso, ela está paradinha. Tá? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, antes você tinha apenas a mola. Quando você colocou a caixa distendeu a mola. Ela estava lá comprimidinha na sua comprimida não, estava lá na sua posição de descanso, nem comprimida, nem esticada. Aí você foi e colocou uma massa. Essa massa promoveu uma força peso e espichou. Aí, obviamente, se você coloca e solta, isso fica balançando, subindo e descendo. Então, você tem que esperar ali por muito tempo
e quando ela para, tá certo? Repouso, para, ela vai ficar promovendo na mola uma deformação X. Então, essa deformação X, depois que entrou em repouso, é o quanto o peso promoveu de força na mola, distendendo a mola de uma quantidade X. Perfeito. Quem fez isso? Exatamente a força peso. Que promoveu o quê? Olha, como está uma tração, só que a tração é direto numa mola, então essa tração é exatamente quem? A força elástica. Tá? Pela segunda lei de Newton, tá em equilíbrio? Então, uma menos a outra, tá certo? A força elástica menos a peso. Isso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração, mas está em repouso. A aceleração é zero. Então, a força elástica menos a força peso, elas estão se equilibrando. Ou seja, elas são iguais. Igual àquela questão da normal e do peso. Portanto, você pode dizer com toda segurança que a força peso e a força elástica não formam um par de ação e reação. Tá certo? Porque elas se anulam. Tá aqui, ó. Uma menos a outra dá zero. Elas se anulam, se equilibram. Não pode ser um par de ação e reação. Porque ação e reação nunca se equilibram. É a terceira lei de Newton. Tá? Muito bem. Ação e reação estão aplicados em corpos distintos. Não esqueça disso. Por isso não se anulam. Bom, passa o peso para o lado de lá, a força elástica então é igual ao peso. Peso a gente sabe é massa vezes gravidade, e força elástica é a lei de Hooke, Kx. K vezes X. Como que eu procuro? O exercício pediu a deformação X da mola, eu deixo o X e passo o K, a constante elástica, dividindo. A massa eu tenho, 8 kg. A gravidade é 10. E a constante elástica, ele deu 800 newtons por metro. Olha, quilograma, metro por segundo ao quadrado. Isso é a mesma coisa que Newton. Cancela, desaparece. O que sobra? Metro, que é a unidade da deformação X. 8 vezes 10, 80. 80 dividido por 800 é 0,1. Então, a deformação que a mola vai sofrer é 0,1 metros. Tá bom? Muito bem, respondido o exercício. Vocês têm aí todos os exercícios da página 246 até 255 do livro para vocês praticarem aí, seguindo o protocolozinho, aplicando a segunda lei de Newton. Implicitamente, você está aplicando a primeira e a terceira lei de Newton também. Tá? Mas sigam o protocolo, coloca ele numa folhinha ali do lado, até para você decorar, senta, pega o caderninho e copia na mão ali toda a regrinha do protocolo. Tá? Vai valer a pena para vocês, tenha certeza disso. Tá ok? Então,